E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Adriano Genini. Fazia tempo que eu não postava uma aula aqui no blog, até tenho recebido e-mails, pessoal comentando, perguntando se eu deixei de colocar. Eu até comentei na entrevista também, é porque realmente a demanda de cursos tem crescido bastante e eu tenho dedicado muito tempo à criação de cursos, então eu meio que dei uma sumida aqui do blog. Mas não se preocupem, sempre que tiver uma oportunidade, sempre que alguém postar algo interessante, eu vou estar sempre gravando uma aula. Bom, o Neto Fontenelle me fez uma pergunta no Twitter, eu coloquei essa pergunta aqui, tá? E com a autorização dele, eu resolvi transformar isso numa aula, porque eu achei uma ideia uma pergunta bem bacana, e eu achei que a resposta poderia ser em vídeo aula. Como ele autorizou, então eu estou colocando aqui. Bom, o post dele diz o seguinte, o tweet dele diz o seguinte: o que eu indico, né, Adriano, o que você indica para um web designer que quer trabalhar como freelancer e também tem que ser, no caso, ou seja, ele tem que ser back e front-end, mas não gosta de programar. Bom, eu separei alguns itens aqui, podem ter vários outros, tá? E eu separei uma série de itens aqui que eu acho que são essenciais para o cara que quer começar a ser um web designer no estilo, bem no estilo freelancer mesmo, tá? Então vejam só, primeira coisa que eu separei aqui, que eu acho fundamental para um cara que quer ser web designer freelancer. Primeiro, você tem que aprender o que é web design e o que não é. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu quero passar para vocês quando eu falo aprenda o que é web design, o que é web design e o que não é? Eu quero dizer para vocês o seguinte: tem muito cara que está começando e está começando principalmente precisando de grana. Acho que não tem esse hoje que não precisa de dinheiro. Mas tem gente que precisa muito ou precisa não de muito, mas tá desesperado por dinheiro. Então às vezes acaba se submetendo a algumas coisas que não é função dele. Então, por exemplo, o cara que vai fazer web design, ele precisa saber qual é o papel dele. Ele precisa saber o que é um site, ele precisa saber até onde ele pode ir e principalmente até onde ele deve ir. Ok? Se eu for falar tudo isso, vai ser uma. Acho que seria um curso só para falar disso, mas é bacana você conversar com profissionais, é bacana você frequentar eventos, é bacana você pedir a opinião de quem já trabalha, porque às vezes o cara pode te explorar. Eu digo porque no começo, se você eu passei por isso, e se você deixar, o cara quer que você faça logomarca, o cara quer que você faça panfleto, quer que você faça cartão de visita, quer que você faça. Às vezes ele já tem logo, mas ele quer que você faça uma roupagem nova para logo dele. Então às vezes você acaba fazendo 10 vezes mais do que na verdade você deveria fazer. Então acho que o primeiro passo para você se tornar um web designer, para você que quer trabalhar como freelancer, é você saber qual é o seu papel nesse mercado, não é? Ou seja, qual é a sua função dentro desse mercado. Então depois disso é que você pode começar a pensar já em outras coisas. Então primeiro aprenda o que é web design. Minha segunda dica é aprenda as ferramentas necessárias para trabalhar. Bom, isso é tão fundamental quanto o primeiro. Você tem que saber uma ferramenta de criação. Isso acho que é o mínimo, tá? Você tem que aprender uma ferramenta de criação. E o meu conselho é Fireworks, tá? Na minha opinião, não existe uma ferramenta melhor para criação de sites do que o Fireworks. É vetorial, é uma ferramenta extremamente fácil. O produto final, em geral, é leve. Você não precisa de tanto esforço para reduzir tamanhos de arquivos, exceto se você estiver importando imagens de alta resolução, ok? Ao contrário do que algumas pessoas sugerem, não recomendo o Photoshop para criação. Ele não é o programa mais adequado para criação de sites. Claro que dá para fazer, dá para fazer site no Illustrator, dá para fazer site no Corel, dá para fazer numa série de softwares. Mas eu acho que indiscutivelmente o Fireworks é o programa mais indicado para você trabalhar com essa questão de web design. Segundo, você precisa aprender um software de tratamento de imagens, porque você não vai simplesmente encontrar as imagens prontas para você na coloração que você quer, no tamanho que você quer, você não vai encontrar isso. O Fireworks tem muitas limitações para edição de imagens. Então, minha dica, indiscutivelmente, acho que ninguém vai discutir aqui, que o Photoshop seja o melhor programa para você trabalhar com edição de imagens. Você precisa aprender um programa de animação, que eu recomendo o Flash,
e você precisa aprender um programa para fazer a montagem e diagramação do site, que no caso, o Dreamweaver. Então esse é o kit básico do cara que quer trabalhar. Tem uma série de outras ferramentas, tem, mas acho que o básico você precisa aprender: Dreamweaver, Flash, Fireworks e Photoshop. Claro que você tem que aprender CSS, tá? Mas isso aí você pode trabalhar dentro do próprio Dreamweaver, mesmo que você não queira usar o CSS via código. O Dreamweaver gera o código limpinho, sem problema nenhum, ok? Tem várias outras ferramentas, aí vai depender do que você quer e até que nível você quer chegar, tá? Então você pode aprender a parte de técnicas de marketing, como SEO, por exemplo. Você pode aprender ActionScript, Flash Catalyst, mas aí vai depender muito do quanto você quer avançar, do tipo e do nível de clientes que você quer atingir, ok? Mas vou falar apenas do básico, digamos assim. Terceiro, aprenda realmente a importância de um briefing. Eu tenho insistido muito nesse ponto. Na palestra eu insisti nisso, nas aulas de web design eu insisto nisso, porque eu tenho visto muita gente não dar valor ao briefing e eles não têm noção do quanto o briefing pode ajudar na vida deles. Quando eu falo da importância, da real importância ao briefing, é porque é através dele que você determina tudo que você vai fazer. É através dele que você sabe se o cara vai gostar daquele layout que está na sua cabeça ou não. É através dele que você decide se o site vai ter um banner grande, como tem o site do Instituto, ou se não precisa. É através dele que você vai perceber se o menu é grande demais para você fazer o menu horizontal, ou se você vai precisar fazer um menu vertical. É através dele que você sabe se o seu cliente gosta de firulas, de animação, de coisas se mexendo, ou se o seu cliente gosta daquela coisa estática, ok? Então, hoje eu não consigo imaginar um web designer não dando importância ao briefing. Eu acho um crime isso. Então, acho que cada vez mais vocês que estão querendo começar a trabalhar como freela, vocês devem dar importância ao briefing. E quanto menos importância vocês dão a ele, mais trabalho vocês têm depois. Ou pior, mais retrabalho. O que inclusive eu comento em um dos itens a seguir. Ok? Então dê mais importância ao briefing. Se não tiver experiência, discuta com quem já tem. Ok? Ou pegue modelos de briefing, enfim. Com o passar do tempo você vai conseguir criar o seu próprio, mas no começo não tem problema nenhum em você pegar um modelo pronto. Aprenda a trabalhar com contrato. Bom, a questão do contrato, eu sempre também bato nessa tecla, porque muita gente visa, Adriano, mas se eu vou chegar para um cliente e vou falar que tem um contrato, o cara vai falar, poxa, contrato? Como assim? Eu sempre ensino o pessoal a diferenciar um contrato de uma coisa ruim. Às vezes o cara fala, poxa, mas para que contrato? Então quer dizer que se eu não cumprir alguma coisa eu vou ter multa? Não, tente mudar a visão do contrato para o cliente e mostrar para ele que aquilo ali é uma forma de você documentar o que você e ele estão fechando em comum acordo. Então você fechou um acordo com ele para fazer um site com 4 links e um formulário de contato, sem sistemas, sem animações, sem isso, sem X, Y e Z. Ok? Ok. Daqui a uma semana o cara muda de ideia ou não lembra de tudo que conversou e diz, não, eu pedi isso, você não fez. A única forma que você vai ter de provar é o contrato assinado por ambas as partes. Então, eu já tive problema com clientes, como eu já falei, nunca coloquei nenhum cliente na justiça, até porque nós temos todos os poderes que vocês possam imaginar. O cara não pagou, a gente pode tirar o site do ar, pode parar de fazer o serviço, enfim. Mas a única forma que você vai ter de provar que ele não pediu ou que ele pediu aquilo ali é através de contrato. Então, de repente, você fecha um contrato com o cara, aí ele vai lá e pede uma série de alterações. Você fala, bom, isso aqui não são alterações, isso aqui é uma criação nova que não estava acordado previamente, então você vai precisar pagar por essa alteração. Seu respaldo vai ser justamente o quê? O contrato que você tem assinado, provando que aquilo ali não estava no acordo inicial, ok? Você fala, ah, mas eu queria, sim, mas você não falou. Então, como você não falou o que queria, no orçamento eu não coloquei isso. Então você vai ter uma proteção, não contra o cliente, porque ele não é seu inimigo, mas caso o cliente tente agir de má fé, ou mesmo se ele esquecer e quiser fazer alguma coisa que não tinha acordado, ok? O quinto item que eu separei é: aprenda que às vezes é preciso ter mais alguém no projeto. Bom, aqui na pergunta dele ele falou o seguinte, ó: o que você indica para um web designer que quer trabalhar como freelancer, ou seja, tem que ser back-end e front-end, mas não gosta de programar? Bom, você não gosta de programar, mas quer ser programador.
é aquela mesma história. Faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Bom, eu não quero ser programador, mas eu vou precisar ser programador. Não precisa. Os caras têm que tirar essa ideia, né? Eu vejo muito hoje, inclusive isso vai ser tema de uma outra aula, eu vejo muito programador querendo fazer site e muito web designer querendo fazer sistema. Então, a maior revolta do web designer é quando ele entra num site feito por um programador, que vê um lixo que é feito por programadores. Do mesmo jeito que programadores ficam irados quando entram no site e vê um sistema feito por web designer com barra developer. Então, eu acho o seguinte, existem projetos que você deve pensar em ter alguém naquele projeto. Então, por exemplo, você tem um projeto grande. Para você ser programador, você vai sair do seu foco, que é o web design, que em si é muito mais complexo do que programação. Porque programação é uma coisa lógica. Quando eu falo que programação é mais fácil do que design, a maioria dos programadores concordam comigo. Você estudou a lógica da programação, acabou. Lógica é lógica, né? O nome já diz, é lógico, é óbvio. Mas designer não. Então às vezes você cria uma coisa que todo mundo acha fantástico, mas o cliente simplesmente não gosta. Então é muito mais difícil você agradar em termos de visual do que em termos de sistema. O sistema estando funcional, por si já se vende. Ok? Então eu acho que às vezes você precisa realmente ter mais alguém no projeto. Então se você tem um sistema complexo que vai precisar de muita programação, você tem programadores que você pode trabalhar em parceria com eles. Ok? Ele vai colocar o orçamento dele e você coloca o orçamento dentro do seu orçamento. Você não precisa dizer, ah não, essa é a parte do sistema, liga para fulano, não. Você coloca e vocês trabalham em parceria, ok? Quando algumas coisas que são pequenas, aí você pode sim aprender, como um cadastrozinho simples. Por isso que existe a barra developer. Eu canso de dizer, não se revoltem com a barra developer, ela não é para programador. Ela não substitui um programador, ela é muito limitada, mas resolve uma série de casos que um web designer precisa, ok? Sexto ponto, aprenda a lidar com clientes, principalmente os difíceis. Se você quer ser um web designer do tipo freela, ou seja, se você não vai trabalhar numa agência, se você não tem a parte de atendimento ao cliente, você tem que aprender a lidar com clientes. Então não tem essa, o site está bonito e pronto. Não, não é isso. Como eu falei na palestra, ser web designer e ir além das ferramentas, a última opinião que importa é a sua. Você fez um site lindo, ótimo. Seu cliente gostou? Não. E aí? Aí você fez um site lindo, seu cliente gostou, mas nenhum dos clientes do seu cliente gostaram. E aí? Nenhum deles gostaram. E você vai fazer o quê? Então, você tem que entender que você precisa agradar o seu cliente, tá? E principalmente os clientes difíceis, porque cliente fácil, o nome já está dizendo, é um cliente muito fácil. Então você tem que saber trabalhar com o cliente. Você tem que fazer cursos de atendimento ao cliente. O Sebrae tem uma série de cursos bacanas para isso. Você pode ver na sua cidade, no seu estado. Mas se você decidiu ser um freela, você tem que saber lidar com clientes, ok? Isso é fundamental. Sétimo, aprenda a resolver o máximo de tarefas à distância. Bom, tem até um 6, 7, 8. Vamos corrigir aqui. 9, 10, 11. E esse será o 12, ok? Deixa eu colocar esse um pouquinho mais para cá. Ok. Bom. Então, quando eu falo aqui, ó, aprenda a resolver o máximo de tarefas à distância. Você é um freela, vamos pensar. Você é um freela, trabalha sozinho, ou seja, eu mesmo e eu. E se você não aprender a resolver o máximo de tarefas à distância, qualquer coisinha você vai precisar se ausentar. Então, por exemplo, o cara te liga, você vai ter que ir lá. O cara não está conseguindo alguma coisa, você vai ter que ir lá. E quando você está começando, eu falo porque eu conheço muita gente que trabalha no estilo freela, poucas pessoas dispõem de veículo próprio. E quando você não possui um carro, uma moto, alguma coisa assim, você demora muito tempo, principalmente em capital, né? Quem mora em capital sabe o que eu estou falando. Tem cidades maiores também que você leva bastante tempo, mas capital você demora muito tempo para se locomover, principalmente quando ela é capitais bem agitadas. Então, às vezes para resolver uma besteira você perde meio expediente. Ou
em alguns casos piores, você perde o dia inteiro. Então você perdeu um dia inteiro de produção quando você poderia resolver à distância. Aí, poxa, como assim, Adriano? Eu vou aprender a resolver o máximo de tarefas à distância. Primeiro, existe telefone, existe Skype, existem várias ferramentas de conferência. Então acho que pouquíssimas situações você precisa realmente estar presencialmente falando, tá ali junto com ele, olho no olho. Até porque, se você não aprender a resolver tarefas à distância, você vai se limitar a ter clientes apenas na sua cidade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de cursos à distância. Imagine se eu não soubesse resolver as minhas tarefas à distância. Eu ia ter que ir na cidade da pessoa. Não, hoje eu resolvo basicamente tudo à distância. Ok? E eu acho que é super tranquilo isso. Você tem formas de trabalhar hoje em dia muito fáceis que permitem isso. Oitavo, aprenda a receber pagamentos via internet. A coisa mais fácil do mundo hoje é você trabalhar com boleto e cartão de crédito. O PagSeguro é muito simples de se trabalhar. O pagamento digital, PayPal, você pode ter clientes fora do Brasil e precisar receber pagamentos. Então perceba que o item 7 e o item 8 são extremamente importantes para um cara que quer trabalhar como freela e pode ter clientes no Brasil, em qualquer estado do Brasil e fora do Brasil também. Ok? Nona dica que eu tenho: aprenda que sempre é preciso se atualizar. Eu dei essa dica a um colega pessoal, acho que há umas 2 semanas. E tipo, ele é um programador muito bom. Gosto demais do trabalho dele. Tanto que ele faz todos os sistemas daqui do Instituto. Mas assim, aprendi a fazer isso. Ok, já sei como resolver. Então você acaba oferecendo aquela mesma solução para 2, 3, 4, 5, 10 clientes. Ok? E chega uma hora que você não tem uma solução diferente para o seu cliente. Você tem aquela mesma solução sempre. Então às vezes o cara volta para você: ó, eu quero uma solução nova. Não tenho. Aí ele acaba procurando outra agência, outro freela para oferecer. Então, se você aprendeu a fazer uma galeria de fotos, poxa, que bacana, aprende a fazer galeria Lightbox. Todo mundo faz galeria Lightbox, então aprenda pelo menos mais 2 galerias diferentes. Assim você tem sempre uma opção diferente, uma proposta diferente para o seu cliente. E convenhamos que se em várias outras áreas você já precisa se atualizar, você imagina a nossa área, onde todo tempo está lançando coisa nova. Você vê, mal saiu a CS5, né? Tem gente que ainda usa CS3, para vocês terem uma ideia. Muita gente está segurando para atualizar. A Adobe já está lançando o CS 5.5, né? Alguns não vão sair diferentes, por exemplo, o Fireworks não vai, mas o Dreamweaver CS5 vai ter o CS 5.5, que eles estão investindo muito na plataforma iOS, Android e assim por diante. Mas, poxa, você tem que estar atualizado, infelizmente. Você escolheu uma área que muda segundo a segundo, não é nem minuto a minuto. Então você tem que, infelizmente ou felizmente, você tem sempre que se atualizar para oferecer melhores soluções aos seus clientes. 10º item: aprenda a perceber as necessidades do cliente e evitar retrabalho. Isso aqui eu falo o seguinte: eu vou mostrar aqui, deixa eu minimizar aqui a tela para que vocês possam entender melhor. Eu tenho aqui o site do Instituto, tá? Eu tenho aqui o site do Instituto. Ok. Como é que eu cheguei a esse design? Mais uma vez comentando, esse site não foi feito inteiramente por mim, né? Eu fiz o escopo do que eu queria, desenhei o wireframe, desenhei a estrutura que eu queria e passei para uma agência fazer, a agência Bless. Já comentei várias vezes da agência Bless, tá? E eles fizeram em WordPress, fizeram um trabalho muito bacana. Eu diria que facilitou minha vida em pelo menos 90%. Mas, por que eu cheguei a essa conclusão? Por que eu tenho aqui itens? Por que eu tenho essas informações aqui embaixo? Por que eu tenho esses menus aqui em cima? Por que eu tenho esse globo? Por que eu tenho esse campo de busca? Por que eu tenho esses 3 itens aqui em cima? Por que tem esse banner aqui? Então, tudo isso aqui foi planejado, tá? Tudo isso aqui foi planejado. Cada item, sem exceção nenhuma, cada item que vocês estão vendo aqui no site do Instituto tem necessidade.
Então, quando eu falo que você precisa aprender a perceber as necessidades do cliente, é para que você não coloque na sua cabeça que todo site tem que ter aquele menu, tem que ter aquele item, tem que ter aquela enquete. Não, você precisa aprender a perceber as necessidades do seu cliente. Quando você aprende, você evita retrabalho. Quando você não aprende, o que você faria em um dia, você vai passar 2, 3 dias refazendo. Então, por exemplo, sem conversar comigo, o William fez esse site aqui. Aí eu chego para ele e falo, bom, mas eu não quero esse menu, não pedi. Eu não quero esse item aqui. Eu não quero esse banner. E as categorias não são essas. Ah, eu não quero rodapé com essas informações não. Eu quero só isso aqui embaixo. Então, se ele fez isso de forma estática, que não é o caso, ele teria que mudar isso aqui em todas as páginas. Teria que tirar isso aqui de todas as páginas. Teria que tirar isso aqui. Ok? Então ele teria um retrabalho. Por quê? Porque ele não fez um bom briefing. Antes de começar a trabalhar, ok? Então, aprenda a perceber as necessidades do seu cliente e evitar retrabalho. 11ª dica. Aprenda a dar atenção ao seu cliente antes, durante e depois. Eu até brinquei com um amigo meu, ele pegou um cliente chato, aquele cliente difícil que é muito exigente, você não pode dar um vacilo com ele, que você perde o cliente ali. E quando terminou o trabalho, ele falou, graças a Deus, estou livre desse cliente. Eu costumo dizer o seguinte, muitas empresas, e eu posso falar isso pelo fato de ter passado por empresas grandes, eu vejo empresas grandes investindo em novos clientes. Não está errado não, você tem que investir em novos clientes. Mas se você já tem uma lista de 10, 15 clientes, que você fez um trabalho que agradou, é mais fácil vender aquele cliente. Um exemplo, você comprou um carro em uma concessionária. Tá, beleza. Gostou do carro, gostou do atendimento. Será que na próxima vez que você for comprar um carro, tem alguma chance de você ir no mesmo lugar, inclusive procurar a mesma vendedora ou vendedor? Com certeza. Ok? Então assim, terminou o trabalho? Terminei. Tô livre do cliente? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você tem que dar atenção a ele o tempo inteiro. Se são muitos clientes, ótimo, parabéns para você, existem ferramentas para isso. O CRM Projeto, por exemplo, eu já indiquei na palestra, mas você pode criar suas próprias rotinas, desde que você consiga dar atenção a ele. Antes, durante o projeto, fechei o contrato, dinheirinho no bolso, então agora é só terminar. Aí você passa 3 semanas trabalhando, mas não dá uma satisfação ao cliente. Você quer que ele adivinhe que você está trabalhando? Ele vai achar que você simplesmente sumiu e vai começar a ficar furioso com você. Terminou o trabalho? Terminei. Liga para ele. Dá um tempo de 1 mês, 2. E aí, fulano, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o site? O pessoal gostou? Como é que tá sendo o feedback? Quantas pessoas estão indo na sua empresa porque olharam o site antes? Ah, cara, tá legal, não sei o que, tá bacana, poxa, obrigado. Então tem que dar atenção. Vale lembrar que você decidiu ser um freelancer. Então você não pode ser simplesmente um cara que desenvolve sites. Ok? Você tem que ser um cara que desenvolve sites, você tem que ser um cara que faz briefing, que faz contrato, que seleciona outras pessoas para trabalhar com você. Você tem que saber lidar com o cliente, você tem que resolver as coisas à distância, você tem que receber pagamento, você tem que falar para o cliente que o pagamento está confirmado e por aí vai. Você quer ser um freelancer, você não quer ser simplesmente um web designer, ok? Então, aprenda a dar atenção ao seu cliente antes, durante e depois. E eu deixei como último, para encerrar, as 12 dicas de como ser um freelancer. Aprenda a vender os seus serviços e tenha o seu próprio site. Cara, não adianta, falei isso na palestra, não adianta você querer vender site se você não tem o seu próprio site. Você chega numa empresa, fala, olha, eu sou web designer, tá, que bacana, mostre seu site. Não, não tenho. Poxa, como assim não tem? Ah, eu sou fotógrafo, já fiz 100 books profissionais. Ah, que bacana, mostre um. Não tenho. Como assim? Como é que você é fotógrafo profissional e nunca fez um book? Não é? Não tem como. Ah, Adriano, mas eu realmente não tenho nenhum cliente. Eu falei isso na palestra. Um portfólio, né? Você ter seu site com seu portfólio, não significa necessariamente que você já tem que ter 3, 4, 5 clientes. Você pode fazer 3, 4, 5 layouts diferentes e colocar lá. Não foram portfólios? Não foi você que fez? É um portfólio seu. Não é um cliente real, mas é um portfólio seu. Ok? Ele quer saber isso, ele quer saber
a sua capacidade de criação e não necessariamente os clientes que você já tem. Embora isso faça diferença também, mas a princípio ele quer ver o seu trabalho, ele quer ver do que você é capaz de fazer. E quando eu falo aprenda a vender seus serviços, acho que a primeira forma que um freela tem de vender seus serviços é tendo seu site com o seu portfólio. Essa é a primeira forma. Segundo, aprenda a reconhecer, eu canso de dar essa dica, aprenda a reconhecer oportunidades de fechar contratos. Por exemplo, você tá, sei lá, você fez uma viagem, não é? Isso já aconteceu comigo, por sinal. Você faz uma viagem e você chega num hotel, esse hotel não tem site. Poxa, um hotel hoje em dia que não tem site é, não vou dizer impossível porque existe, mas chega a ser um insulto. Eu particularmente hoje não faço uma viagem para um hotel para conhecer o hotel só quando chega lá. Eu acho fundamental olhar o hotel antes, ver as instalações, ver o quarto, ver tudo direitinho. Então você chega tira uma dúvida, você pode chegar no balcão, tira uma dúvida, qual o site de vocês? O cara vai falar, não tenho. Não tem? Vocês não têm site? Ah, fala sério, quem é o gerente de vocês? Olha, eu vi que vocês não têm site, assim, me perdoem a sinceridade, mas é um absurdo isso. Claro que você vai ponderar algumas palavras. E hoje em dia, com todos os hotéis tendo site, vocês não têm site, você sabe que vocês estão atrás da concorrência no mercado. Então, ó, tá aqui meu cartão, a gente pode apresentar uma proposta para você e dificilmente você não vai fechar. Você vai num restaurante e o cara, poxa, eu queria ver o site de vocês. Vocês não têm site? Então quer dizer que se eu quiser dar uma olhada no cardápio em casa antes de vir, eu não tenho como, ó, infelizmente não. Já é uma oportunidade de você fazer uma proposta. E claro, se você realmente quer seguir essa carreira de freela, é muito bacana você fazer um curso de vendas. O Sebrae oferece vários. O Sebrae é sempre parceiro da gente e da gente que quer ter essa estrutura de vendedor. Então você pode ir lá e pode aprender bastante, ok? Claro que isso são algumas dicas. Cada profissional tem mais dicas para dar, mas eu acho que esses são pelo menos os 12 primeiros passos que você deve dar para se tornar um freela. E é bacana porque depois que eu selecionei tudo isso aqui, foi que eu percebi um detalhe. Então assim, vai soar meio como merchandising agora, mas quando eu criei o curso Formação Web, curso que tem 36 páginas de conteúdo, só para vocês terem uma ideia, o índice do curso são 36 páginas, eu me preocupei exatamente com isso aqui. Eu falo porque quando eu ministrava cursos presenciais, faz tempo que eu não ministro cursos presenciais, devo voltar esse ano, eu sempre quis ter um curso completo que conseguisse dar o suporte para o cara sair um freelancer, para o cara com o primeiro projeto tirar o investimento que fez no curso. Só que presencialmente falando ficava muito caro, o curso passado chegaria a faixa de 3 a 4 mil reais, e dependendo da região esse curso poderia ficar bem mais caro. Então o curso de Formação Web é de longe incrivelmente mais barato e você aprende tudo isso aqui. Você aprende a receber pagamento, você aprende a trabalhar com contrato, você aprende a trabalhar com briefing e no final eu sempre falo isso, você aprende a fazer pelo menos uns 4 a 5 sites ao longo do curso e você já termina com o seu site, já termina com o seu portfólio, o que é extremamente essencial para vocês que querem começar como freelancer. Então, espero ter respondido a pergunta do Neto, espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas dicas para quem quer se tornar um freelancer. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.